você encontrar pessoas conhecidas e dar uma palavrinha, uma conversa, ouvir, isso é muito bom, é salutar. Mas a palavra de Deus é muito mais do que isso, entende? A palavra de Deus não é um bate-papo. A palavra de Deus é um derramar de poder, verdadeiramente de poder. E hoje em dia, mais do que nunca, tantas pessoas estão vagando nessa existência, com aquela fome tão grande espiritual. E como eu disse, a palavra de Deus é um manjar, um banquete maravilhoso, que muitas pessoas estão com fome espiritual, com fome de Deus, mas se retraem, ficam acanhadas e às vezes não tem nem oportunidade por falta de pessoas que levem verdadeiramente esta palavra. É como diz a palavra de Deus. A seara é muito grande, mas o número de ceifeiros pequeno, ou seja, tem tantas e tantas e tantas e tantas pessoas que estão vagando nesse mundo como zumbis, envolvidos tão somente com a prática do pecado, mas às vezes são pessoas que têm a essência tão boa e precisa apenas um empurrãozinho. Aquele carro velho que o motor foi tão judiado pelo tempo, mas precisa apenas um empurrãozinho para ele pegar no tranco. É assim, então muitas pessoas estão exatamente isso, precisando de alguém que dê um empurrão na sua vida. Olha, meu irmão, a palavra é essa, faça assim, faça acolá. Aí eu comecei a falar um pouco e depois os assuntos de outra forma vieram. Eu estava falando que eu trabalho com dependentes químicos. Sou médico de pessoas viciadas no álcool e todo tipo de drogas. E são pessoas que são renegadas na sociedade. São renegadas na sociedade. Por conta dessa trajetória insana que muitos nós, em nossas existências, desviamos daquele caminho reto e fazemos trajetória totalmente maculadas, né, em nossas próprias vidas, que arrebentam com nossa existência. Mas o Deus, ele está pronto para agir. E até aqueles meninos, aqueles homens, aquelas mulheres dependentes de substâncias, de álcool e droga, quando você vai se aprofundando no tratamento, no conhecimento daquelas pessoas, você vai observando que são pessoas boas, por incrível que pareça, mas foram aprisionadas pela droga, assim como nós também já fomos aprisionados pelos nossos pecados. Quantas e quantas coisas erradas. Mas você tem que entender que todos nós somos melhoráveis, somos corrigíveis. Agora precisa que haja pessoas que corrijam. Qual a diferença daquelas pessoas que são usuários de drogas em relação a nós, em relação aos pecados? Os pecados, muitas vezes, aprisionam também a sua vida. Assim como a droga aprisiona aquelas pessoas dependentes das drogas. Mas você acha que a sexualidade, o egoísmo, que a maldade, que a inveja, não são também causadoras de dependência? São sim. Nós, muitas vezes, estamos tão mergulhados nesses desvios de nossas vidas, da nossa conduta, mas como a gente vai vivendo, é como se tivesse descendo num tobogã, ladeira abaixo, simplesmente a gente vai vivendo aqueles momentos, desfrutando aquilo,
que parece que é o normal da vida, mas o normal da vida é você verdadeiramente ter esta oportunidade de receber a palavra e transformar, porque isso é a razão de uma vida não só plena no ponto de vista secular, mas, sobretudo, naquele tempo por vir, né? Naquele tempo que seja o tempo de Deus, da salvação, o tempo lá com a nova morada com Cristo. Então, você não pode perder a oportunidade que seja qual for, seja aquela oportunidade até singela que as pessoas nem valorizam tanto. Mas se tiver respaldada na essência da palavra de Deus, olha, mergulhe de cara, mergulhe, porque Deus ele tem as estratégias dele, ele usa pessoas para alcançar vidas. Você não pode ter certeza, não é somente através de pastores, de papa, de cardeais, de padres, de pessoas, autoridades eclesiásticas que Deus fala. Mas ele fala com aquele que ele queira e ele utiliza também aquele que ele deseja que seja utilizado para alcançar outras vidas. Então, se você já aprendeu um pouquinho que seja, já modificou tanto sua forma de viver, já corrigiu tanto seus erros de outrora, e hoje você tem a consciência de não quero mais seguir por esse caminho, eu quero uma trajetória verdadeiramente em Cristo. Você também é uma pessoa importante no reino de Deus como instrumento. A gente ouve muito que ali na igreja tem as autoridades eclesiásticas e tem os obreiros. Você acha que na obra de Deus, em todos os momentos, você não é obreiro da casa do Senhor, da vida com o Senhor? Você é um obreiro, você é um instrumento, você é um servo do Senhor, sendo utilizado para alcançar vidas, ok? Então, meus amados, muito obrigado pela sua audiência.